Olá, mais um Fala Sério com Adriana Pupumaia. Não esqueçam, solidariedade não é caridade. Enquanto a caridade transforma o nosso coração, a solidariedade transforma o coração de toda uma sociedade. Mandar um beijo para essa rádio maravilhosa, para o Dircélio, que dá um suporte maravilhoso para o Força Jovem, sempre apoiando, dando força. E nós estamos aqui, né? Um beijo para vocês, que a gente está entrando aí na casa de vocês para levar cada dia mais conteúdo bacana para vocês estarem conosco. Gente, curtam @grupo Forca Jovem 2 underlines, compartilhem, né? No Fala Sério no YouTube, a gente precisa dessa força de vocês para a gente poder ter mais visibilidade, mais compartilhamento. Existem histórias que nos fazem refletir sobre a vida. Histórias que nos lembram que por trás de cada jovem existe uma caminhada que nem sempre enxergamos. Nosso convidado de hoje acaba de completar 18 aninhos. Um jovem que, apesar de pouca idade, já enfrentou desafios que muitos adultos teriam dificuldade de suportar. Jonathan Gueiros de Barros conheceu muito cedo uma realidade marcada pela dor. Conviveu com a dependência química dentro da própria família e viveu situações que nenhuma criança deveria viver. Em diversos momentos, ainda menino, precisou buscar a própria mãe em locais de uso de drogas, carregando nos ombros preocupação muito maiores do que a sua idade permitia. Como se não bastasse, perdeu a avó em seus braços, a pessoa que era seu porto seguro, responsável por cuidar dele e de suas 2 irmãs mais novas. Aos apenas 11 anos, viu sua vida mudar completamente. Ele e as irmãs foram socorridas por familiares, mas muitas vezes as pessoas ao redor não conseguiam compreender a dimensão das dores, dos medos e dos traumas que carregavam dentro de si. Mas as pessoas certas foram colocadas em seu caminho. Jonathan foi acolhido pelo Sítio Agar, onde encontrou proteção, orientação e a chance de recomeçar. Mais tarde passou a fazer parte da família do Educa Força Jovem, participando do projeto Qualifica Força Jovem Evolucência, dos cursos do Jovem Talento e até hoje continua investindo em seu crescimento através do curso de inglês, da parceria do Força Jovem com a professora Aline Santiago, da Expert Academy. Você sabe falar melhor que eu, né? Demonstrando que nunca deixou de acreditar que a educação é uma das maiores ferramentas de transformação social. E foi exatamente através do estudo, da qualificação e da sua determinação que começou a construir uma nova história. Hoje, aos 18 anos, Jonathan já possui experiências profissionais nas áreas de saque, Customer Service, Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho e Recursos Humanos. Mas seu maior currículo não está no papel. Seu maior currículo é sua capacidade de se levantar após cada queda, de seguir em frente mesmo quando tudo parecia impossível e de provar que o passado não define o futuro de ninguém. Sua história representa milhares de jovens que precisam apenas de uma oportunidade, de alguém que acredite neles e de uma mão estendida no momento certo. Jonathan é a prova viva de que acolhimento, educação e amor transformam. É uma honra receber hoje um jovem que escolheu a superação. Em vez de revolta, os sonhos em vez da desistência e a esperança em vez do medo. Hoje nosso tema é sobreviver antes mesmo de crescer. Seja muito bem-vindo, meu amor. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro e quanto você me inspira. Obrigada, Dri. Eu agradeço muito estar aqui com Força Jovem, ter participado de diversos cursos. Agradeço todos que participaram da minha vida aqui, querendo ou não, do Força Jovem. Então, Gerson, Gessel, Aline agora, que está participando aí com inglês, Lívia,
Lívia eu tenho um amor muito grande pela Lívia. Até porque ela me inspira muito em questão da língua portuguesa, que é o que eu quero seguir como carreira daqui pra frente, além das outras coisas que eu pretendo fazer. Rafa Esteves, Rafa Maia, Gabriela. Gente, é uma dimensão de pessoas que me acolheram e mostraram também que educação tá acima de qualquer coisa. Sem estudos, você não tem uma vida boa, uma vida estável. Então, o que eu posso dizer hoje, em nome de todos os jovens que também participam do Força Jovem, obrigado por acreditar em mim e acreditar em todos os outros jovens que estão presentes na vida de vocês aí. Então eu vou virar isso aí. Nós que agradecemos a oportunidade de aprender com vocês. Porque a gente, meu querido, a gente está aqui e a gente aprende todos os dias. Porque você é uma inspiração. Tá? E agora vamos lá. Chega de rasgar seda, gente, porque a gente vai ficar aqui o programa inteiro rasgando seda. Porque a gente se ama e é aqui que vai ficar, né? Vamos ficar rasgando seda aqui. Me conta, como foi a tua história, né? Onde você nasceu? Olha, eu sou nascida e crescida em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Um lugar incrível, gente. Eu amo São Bernardo do Campo. Não que eu não amo Cajamar, eu amo Cajamar. Cajamar é muito bom, mas eu sou nascida e crescida em São Bernardo do Campo. Fiquei lá até os meus 11 anos de idade. Nasci lá, na verdade, né? A minha mãe, na verdade, não sabia realmente que eu ia nascer, até por conta da dependência química. Ela já usava drogas Já quando usava. ela engravidou de você? Sim, muito antes. Minha avó sempre se preocupou com essa questão, né? Ela usava droga desde que idade? 15 anos, nessa base dos 15, 16 anos. Que foi quando o pai dela morreu, né? O pai dela faleceu. Meio que ela não se dava bem ali com a minha avó até então. E as más influências levaram ela para esse caminho, para viver essa vida. Então, a maior preocupação da minha avó até então foi essa questão das drogas, do vício, de como ela voltava para casa, que era um estado bem precário mesmo. Era bem feio de se ver. E me fala uma coisa, ela engravidou de você com quantos anos? Se não me falha a memória, com 23. 23. 23. E a droga que ela usava? Meu, acho que ela já usou tanto na minha gravidez, acho que foi crack. Minha avó contava, né, essas histórias. Ela usou muito crack, ela usou muita cocaína, usava cigarro diariamente, né? Você tem noção que você é um presente de Deus, né? Porque não era pra você estar aqui. Não era mesmo. Não, e você é saudável, você não tem nenhum problema, você não tem nenhuma sequela. Não tenho. O único problema que eu tive mesmo foi a asma, que me persegue até hoje, inclusive. Mas o único problema eu consigo lidar com ele perfeitamente. Foi realmente o único problema que eu tive. Gente, é demais. E você, eu posso falar isso com todas as letras, você é de uma inteligência acima do normal, né? Porque você consegue pegar rápido as coisas. Gente, que demais isso. Sua missão é grande mesmo. Eu posso agradecer a minha avó por isso. Minha avó, quando eu nasci, ela se aposentou pra poder cuidar de mim. A sua avó tinha quantos anos quando você nasceu? Uns 60 anos, 65. Ela era nova. Ela era nova. Eu acredito que tem essa base de 60 a 65, eu não me lembro bem, não. Mas ela se aposentou, ela trabalhava em escola, ela se aposentou pra cuidar de mim. Então, ela se esforçou o máximo que ela podia, né? Então, aprendi com 3 anos a ler e escrever, aprendi a andar, aprendi a falar. Falava horrores. Falava com muito. ela. E tudo com ela. Ela nunca deixou de me passar nenhum ensinamento básico de uma escola que talvez hoje nem tenha. Ela foi professora, ela, inclusive professora de língua portuguesa. Então, essa minha paixão vem dela, né? Essa minha paixão pela língua portuguesa. Ela dava aula, então. Trabalhava em escolas. Trabalhava em escola. E ela tinha uma paixão por ensinar, né? Então, nada mais do que um neto para poder estar aí ensinando. Ela tinha outros filhos, né? Os irmãos da minha mãe são mais velhos. Mas ela nunca teve essa oportunidade de ficar com uma criança, ensinar um neto presente ali, né? Então, eu fui a primeira oportunidade dela. Ela me ensinou a escrever, a ler, a falar, a andar. Me ensinou como mexer no banco, como ir no mercado. E se eu contar pra você qual que é a minha primeira palavra quando eu era criança, você não acredita.
Não foi mãe, não foi vó, não foi pai, que eu não tenho pai presente. Sabe qual que foi a minha primeira palavra? Carrefour. Mentira! Mentira! Carrefour, porque eu vivia no Carrefour e eu amava fazer compras, né? Hoje em dia eu não gosto tanto, né? Mas eu amava o Carrefour. Eu amava viver a experiência de estar ali com a minha avó no carrinho, ela me levando. Sempre amei essa experiência. Então, minha primeira palavra foi Carrefour. Por incrível que pareça. Olha só. E aí, então, você ficou com ela e sua mãe não conseguia se livrar das Não. drogas. Ela sempre teve essas recaídas. Sim, ela nunca foi uma mãe tão presente, né? Ela chegava no estado precário dela de drogas, deitava no sofá, dormia. E aí depois a gente subia pra tomar banho e era sempre esse esquema. E não trabalhava, não conseguia. Olha, ela gostava muito de cuidar de idoso. Ela cuidou de uma vizinha nossa até falecer. Ela já trabalhou com cozinha, ela gostava muito de cozinhar. Era a melhor comida do mundo. E mesmo assim, com drogas. Não, mesmo com drogas ela conseguia fazer. Ah. Só que teve um tempo que ela não conseguiu mais fazer essa parte aí, mais pra frente. E aí já. Não consegue. E como que você convivia com isso? Porque você já sabia. Com quantos anos você começou a perceber que tinha algo estranho? Meus 6 anos, nos meus 6 anos de idade. A minha avó já falava isso desde pequeno, né? Então ela já falava com a intenção de eu entender, só que ela não falava de uma forma tipo, ó, ela usa drogas, é isso, isso e isso. Não foi assim. Mas ela já falava por trás, ela só não queria dizer o que isso fazia com ela. Então, Tipo assim, até pra te orientar pra você não fazer. É, claro, com certeza, né? Uhum. Aí, certo dia, com 6 anos de idade, eu sempre tive muita abstinência no corpo. Então, assim, qualquer coisa eu chorava. Então, eu pedia muito leite, minha avó comprava muito leite. Porque, né? Eu nasci com dependência, meio que uma dependência química, Sim. que veio da minha mãe. Sim. E quando eu fiz 6 anos de idade, a minha mãe olhou pra mim, ela tava em casa, ela tava sóbria. E ela olhou pra mim e falou, você quer drogas? Ou você quer tomar café? Mas ela estava sóbria. Sóbria. Ela sempre foi muito direta. Ela nunca foi a minha avó que gostava de, tipo, ensinar de uma forma fora. Lúdica. Lúdica, né? Ela ensinava de uma forma lúdica. A minha mãe não, ela sempre foi muito direta. Então, ou você usa drogas pra aliviar essa abstinência aí, ou tu usa café. Toma café. Foi aí que eu comecei a tomar café e até hoje é um vício, assim, meu que eu não consigo tirar, mas foi melhor do que droga. Mas mesmo assim é uma droga. Então foi assim que eu tive a consciência do que a droga estava fazendo com ela. E o que ela podia fazer comigo. 6 anos a minha irmã já tinha nascido, né? As duas, ambas as irmãs já tinham nascido. Mas aí e foram morar com a sua avó? Na verdade, a Rebeca, que é minha irmã do meio, inclusive eu nem sei se ela tá me assistindo, mas se ela estiver me assistindo, um beijo pra ela. Sinto muita falta. E ela nasceu com, assim, também a minha mãe não sabia, né? Tava bêbada, drogada. E a minha avó pegou com o intuito de me fazer uma companhia, pra não ficar sozinha. Então a Rebeca nasceu e minha avó não ia pegar. Ela não ia pegar, não ia ficar com a Rebeca. Só que ela meio que se sentiu mal, pensando, tipo, mas o Jonathan pode ficar sozinho. O que pode acontecer? Enfim, então a Rebeca veio com o intuito de me trazer uma companhia. E a Raquel foi o motivo da minha mãe sair das drogas, por um tempo. A Raquel ela nasceu com sífilis, que era a doença sexualmente transmissível que vinha da minha mãe. Nem eu nem a Rebeca nascemos com esse, mas a Raquel nasceu. E minha avó não quis ficar com a Raquel. Minha avó falou direto e reto pra minha mãe, eu não vou ficar com sua filha, você vai sair disso aí e você vai cuidar dela. E minha mãe não queria levá-la para adoção, de nenhuma forma. Operaram a minha mãe e minha mãe se curou disso. Ela ficou meses internada em uma fazenda onde ela tinha que se cuidar e a Raquel ficou junto com ela. Ela se curou da sífilis. Aí você e a Rebeca ficaram com a sua avó. Isso. A gente ficava em casa. E a Raquel ficou com a sua mãe internada. Porque ela tinha que se curar dessa sífilis, né? Quando é bebê, você ainda consegue. Com alguma coisa que você colocar na cabeça, ela ainda tem a marquinha na cabeça dela lá. E ficou com alguma sequela? Ela teve estrabismo. Ela ficou com... A sequela dela foi estrabismo, que inclusive eu acredito que ela vai fazer cirurgia, vai tudo ficar certo. Mas não é nada que impeça ela também de fazer nada. Ela é super saudável,
joga, tem torneio, faz um monte de coisa. Ela é bem encaminhada e estudada para isso, graças a Deus. As duas ainda estão no sítio. Então, Tá. ambas estão no sítio. Tá. Então, quando eu tive essa consciência, o meu pensamento era: como que eu posso fazer para tirar minha mãe dessa situação e trazê-la mais para dentro de casa? E para trazer a Raquel junto. Também. Então, como que eu posso fazer de uma forma lúdica com que minha mãe fique dentro de casa e não saia? E isso você tinha 6, 7 anos. 6, 7 anos. Quando a Raquel nasceu, eu tinha 6. Entendi. E minha avó ficava pensando nisso também, a gente conversava Então, quer horrores. dizer, pessoal, esses pensamentos dele, tá? Ele tinha 6 aninhos, tá? Só pra gente pegar aí o fio da meada. Beleza. Minha mãe volta pra casa, ela fica bem por... Foi 2016, isso? 2014. 15, 16, 17, 18. Ela fica bem até 2018. Morando com a sua Morando avó, ali com a com gente, você. fazia comida, Trabalhava. trabalhava, era outra pessoa. Vocês estavam em família. Outra mãe. E eu nunca tive esse costume de chamar ela de mãe, né? Foi sempre pelo nome. Eu, na verdade, chamava minha avó de mãe. Depois me acostumei a chamar ela de vó. E minha mãe, eu nunca me acostumei a chamar de mãe, né? Você chamava ela como? Pelo nome, Regina, né? Ô, Regina, faz isso, Regina. Preciso daquilo, Regina. Me ajuda, Regina. Era sempre assim. Nunca era tipo, mãe, me ajuda. E eu sentia que ela tinha um peso nisso. Porque ela não cuidou. Então eu acho que mesmo eu tentando me esforçar para que eu consiga falar para ela, mãe, me ajuda, eu não conseguia. Eu só consegui depois lá pra frente, que aí não sei a sequência lá. Mas ela chegou, ficou até 2018 bem. Outra Regina. Outra mulher. Aí ela tava namorando um rapaz que a gente tem contato até hoje, o nome dele é Marcos. Inclusive, se ele estiver assistindo, um beijo, um querido. Me ajudou muito, me deu muito suporte nessa questão até de alimentação, né? Porque ele vendia pastel. Ele era bem gente boa mesmo. Ele foi o único namorado da minha mãe que não fumava, não bebia, não usava drogas, nem nada. E dava um suporte legal pra vocês. Minha mãe terminou com esse cara. Acho que foi a maior burrice da minha mãe. Foi terminar com esse cara. Aí ela me arruma um cara que se chama Alessandro. Não sei se ele tá vivo hoje em dia. E ela arruma ele. E fica com ele até 2019. 2018, 2019. Fica um ano aí com ele. Só que nesse um ano, ele levou ela de novo. Pras drogas. Que era onde a gente tava tentando tirar ela disso. O cara foi lá e levou ela. Aí a minha cabeça, né, como filho mais velho, e minha avó já tava começando a ficar debilitada, doente já. E a gente nunca sabia o que ela tinha, né, porque ela nunca gostou de ir no hospital. Você já tinha o quê, uns 10 anos? 9, 10 anos. De 2018 eu já tinha 9, 10 anos, por aí. E aí ela ficava muito doente, a gente tinha que levar ela pro hospital direto. Eu faltava muito na escola pra levar ela no hospital. Foi um tempo, assim, bem difícil, 2018, 2019. E aí você cuidava da sua avó, das suas irmãs. E tentava ainda tirar minha mãe disso. E sua mãe aí ficava na biqueira, fora. Tinha vezes que eu tinha que ir lá. Eu tinha que ir lá. Eu pulava o portão, né, porque ela sempre trancava e levava a chave. A sua mãe? Sim. E levava o celular. E a sua ela avó? vendia. Minha avó debilitada. Não tinha o que fazer na cama. Não conseguia fazer muita coisa. Era, sabe, o arroz papa, arroz duro, ela não conseguia terminar de fazer. E ela como já vocês tava faziam debilitada. pra se alimentar? YouTube. Foi o YouTube que me salvou. Muitas das vezes ou eu pedia pra alguém, algum vizinho, que era os meus suportes ali, tinha vizinhos que me ajudavam, ou eu pegava o YouTube e fazia, pra pelo menos elas terem o que comer, né? E, enfim, tá tudo certo, eu posso ir lá ver a minha mãe, né? Foi isso. Aí você alimentava e não conseguia ir na escola, não conseguia... Era muito difícil, eu quase reprovei o 5º ano por causa disso. E a escola não ligava, não ia atrás, não tinha essa coisa de... Não, porque as minhas irmãs iam pra escola. Então, assim, elas iam pra escola. Como elas sabiam que elas eram as minhas irmãs, talvez, teoricamente, o problema seria eu.
porque eu não quero ir pra escola ou algo do tipo. Então a escola... Nunca se preocupou em ligar pra você Não. pra saber o que estava acontecendo, pra sua mãe? Não, acho que eles só foram se tocar depois que minha avó morreu, que é mais pra frente, né? Uhum. Mas até então, era esse esquema, né? De pegar minha mãe na biqueira, eu preciso de você. E quem que levava as suas irmãs pra escola? Tinha van, ela passava na frente de casa, eu colocava elas na van de manhã, e elas iam pra escola, ficava o dia inteiro, né? Então era bem mais fácil pra mim lidar. Aí eu só tinha que cuidar da minha avó, também já tava um pouco mais debilitada. Levava ela no médico quando ela queria ir pro médico, e dava medicação em casa. Era isso que eu fazia com ela. Sim. E aí, com a minha mãe, a gente tentava, tipo, mãe, eu preciso de você. No caso, ela falava Regina, né? Regina, eu preciso de você, preciso que você faça comida pra mim. Sabe aquele jogo psicológico que a gente precisa fazer pra trazer a pessoa de volta pra realidade? Tipo, pô, meu filho tá passando fome. Minha mãe tá debilitada. Então eu fazia esse jogo psicológico pra trazer ela de volta. Só que ela nunca voltava. Mas a minha avó sempre falava assim: hoje, meia-noite, a sua mãe vai voltar aqui. E não vai voltar num estado bom, não. Ela vai estar drogada, vai só querer deitar e dormir. Dito e feito, a mulher apareceu, não acredito. Eu ficava indignado. Como eu não conseguia trazer ela, mas a minha avó falando, a mulher voltava. E ela voltava num estado deprimente, né? E aí? E aí ela deitava no sofá, eu deixava, não fazia nada. Até por medo dela vir ou agressivamente vir me bater de alguma forma. Porque eu sei, né, que as drogas deixam a pessoa mais agressiva. Então eu deixava ela deitada no sofá, com cheiro podre de cachaça, drogas. Ela ficava lá por um tempo. Umas 3 horas ela ficava dormindo ali. Aí eu pegava, acordava ela, falava: mãe, vamos tomar um banho. E vamos deitar na cama? Vamos tomar um banho. E aí subia com ela, né, porque era uma casa com escada. Subia com ela. Ela não sabia que era água gelada. Eu dava banho nela de água gelada. E aí ela despertava. E aí quando ela volta a ser sóbria novamente e volta pra Regina de antes. Aí ela deitava na cama, dormia, saía da cama, fazia as coisas de casa, voltava pra rua de novo. E era esse ciclo. E era esse ciclo E aí, repetitivo. quando você ia pra biqueira, como que era? As pessoas, porque era um lugar perigoso, É, bem perigoso. certo? Quando te viam, não era perigoso? Era muito perigoso. Só que assim, eu sou a cara esculpida da minha mãe. Literalmente. Você olha pra minha mãe e olha pra mim, é quase a mesma pessoa. E aí, eles sempre falavam, tipo, eles nunca mexiam em mim. Eles nunca fizeram nada comigo, realmente. Por quê? Minha mãe era lá muito respeitada na biqueira. Então, assim, é o filho dela? Não vou mexer. Vou tentar guiar. Ela era respeitada na biqueira porque ela também vendia? Vendia. Então ela também era... Respeitada lá dentro, Entendi. né? O Rafa Maia tá perguntando como você conseguiu blindar o psicológico nessa situação? Como que eu consegui? Eu tive muito suporte e apoio emocional pra conversar sobre isso. Com a avó? Então, não, nem só... A avó já não tinha nem possibilidade mais de conversar, né? Mas eu tinha... E aí eu vou falar dela aqui, talvez ela esteja assistindo, e ela falou que seria uma honra falar dela. Eu tenho a Lana, que é a minha melhor amiga até hoje. Conviveu comigo nas mesmas situações e nunca saiu do meu lado. E ela foi o meu maior apoio psicológico. Foi ela, a mãe dela, o pai dela, que me ajudaram psicologicamente. Ela era vizinha? É, vizinha. Era vizinha, assim, distante, mas era uma vizinha. E ela mora em São Bernardo até hoje? Mora na mesma casa em São Bernardo até hoje, perto da minha, onde eu morava antes. E ela sempre foi o meu apoio emocional. Então, como que ela me tirava dessas situações? Ela até hoje faz balé, né? Ela faz várias apresentações. E foram essas apresentações lúdicas que eu saía dos meus problemas psicológicos. Não deixava de pensar. Mas eu sempre pensava que poderia dar certo. E de alguma forma, os pais dela também me apoiaram muito psicologicamente. Sabia da situação que tinha. Então, graças ao apoio emocional deles, e foram só deles mesmo, que eu consegui me blindar psicologicamente pra não sofrer com nada disso. Claro, né? Vai ter hora que a gente vai chorar. Tinha hora que a gente tinha que olhar e falar: meu, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou manter? O que pode acontecer com a minha mãe? O que pode acontecer com as minhas irmãs? Então, eu tinha muita preocupação. E a Lana me tirava desse meio de preocupação. Ó, vai dar certo. Calma, a gente vai conseguir fazer isso. Ó, tenta ligar pro seu tio, pra sua tia.
Ela fazia várias formas, colocava várias soluções na minha cabeça. Coisas que eu não via com preocupação. Eu só olhava pra preocupação. Ela não. Ela olhava para soluções dessa preocupação. Então ela te fazia enxergar algumas coisas que você não Eu enxergava. não enxergava nada. Eu só enxergava a preocupação. E Isso ela era muito novo, né, Jonathan? nem sabia, muitas das vezes eu nem sabia o que fazer. E foi ela que ampliou minha mente, e com a mesma idade que eu. Então esse apoio psicológico veio dela. Foi o que me blindou psicologicamente, respondendo a pergunta do Rafa. Então é isso aí. E me fala uma coisa, e aí sua mãe continuou nessa? Continuou por um tempo. Até minha avó ficar internada em 2019, né? Ela internou, Internou. você levou ela pro hospital e ela não voltou. Não voltou. E aí ficou você e as meninas sozinhos em casa. Isso, exatamente. E aí, E a família, os irmãos da sua mãe? olha, eu vou falar uma coisa pra você. Não tenho nada contra eles hoje. Respeito a forma de pensar deles. A minha tia foi uma pessoa que me acolheu em um tempo difícil depois do que aconteceu. Por mais que tenha acontecido diversas coisas. Mas ela era uma pessoa que não era presente. Era a irmã mais velha dos 3 irmãos. Filha primogênita da minha avó. Mas ela não era presente. Ela não era uma pessoa que, tô ali, vou ficar aqui com você. Ela morava longe, ela morava em Taipas na época. E ela tinha um filho também pra cuidar, marido, família. E ela não se importava muito. Porque na cabeça dela, a minha mãe era o maior problema. Na verdade, sempre pra família inteira, tudo que vinha da minha mãe era um problema. Então, tipo, eu era um problema. Porque eu ia ficar da mesma forma. Eles sempre profetizaram isso, né? Você vai ficar igual a sua mãe. Você vai ficar parecida com ela. Você não vai mudar de vida. Era isso. Era esse o discurso. Então eles nunca me apoiaram. Eles nunca apoiaram a minha avó. Muito menos minhas irmãs. Muito menos ainda a minha mãe. Eles só profetizaram o quê? Eu ia ficar igual. Ou eu não tava cuidando da minha avó direito. E nem era minha obrigação. Isso não era pra ser eu. Era pra ser 10 ela. anos. Eu tinha 10 anos. Uma mulher com 30 anos nas costas, era você que tinha que cuidar, não era eu. Não tem nada a ver com isso. Mas eu peguei essa responsabilidade pra mim. Por amor, né? Por amor. Por amor. Então, assim, eles nunca foram tão presentes. Meu tio menos ainda. Meu tio é o irmão do meio, né? Minha mãe é a caçula. Então, o meu tio, ele nunca gostou da minha mãe. Eles sempre bicaram ali. Nunca entendi o porquê. Também não faz diferença. E tudo que era relacionado à Regina, ele não queria saber. Pode ser a mãe dele, não importa. Ele sempre foi muito assim. A Valéria ainda era mais, né, mais aberta e tal, mas mesmo assim também não era tão presente. Então sobrou eu. É isso. Sobrou eu e... Sobrou quem podia. Sobrou quem podia, né? Sobrou o guerreiro. Sabe, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá Sobrou o guerreiro. Mas aí só vou ficar internada. E quando ela saiu... Ela não saiu por um tempo. A gente ficou... Mas vocês ficaram os 3 sozinhos em casa? A gente ficou um tempo em casa, sozinho. E aí depois, o pessoal da igreja, que a gente tinha uma familiaridade, eles descobriram, né, que tava acontecendo essas coisas. Minha mãe não tava em casa. E minha mãe também não sabia que minha avó tinha sido internada. Então, ela ia chegar em casa, não ia ter ninguém, ia ficar lá, tipo, mas o que aconteceu? Ela não sabia. Não sabia, ela tava na rua, né? E eles pegaram e levaram a gente pra casa de uma pessoa que até hoje a gente tem contato, né? A gente conversa, mas não é tão... o afeto não é tão grande igual era antes. Até porque a pessoa que me acolheu, ela é minha amiga desde pequenininha. Então, a gente praticamente nasceu junto. E ela sempre foi minha parceira ali, mas hoje a gente já não tem mais tanto contato. Eu espero que se ela ver isso hoje, um beijo também, obrigado por ter me acolhido. E a gente ficou na casa dessas pessoas por um tempo. Até minha avó voltar. E minha mãe ficou sabendo. Minha mãe ficou sabendo e foi pro hospital, prestou ali todo o suporte que nenhum dos dois fez, né? A mulher drogada, bêbada, foi lá prestar socorro pra mãe, mesmo com todos os problemas. E mesmo com todos os vícios que ela tinha, né? Eu tenho orgulho. E aí ela voltou pra casa, voltou de oxigênio.
voltou de cadeira de rodas, debilitada. E aí a gente voltou pra casa. Foi quando a gente voltou pra casa, mas mesmo assim, minha avó não melhorou. Minha avó ficou no oxigênio por um bom tempo. Um bom tempo, não, acho que foi 2 semanas. E faleceu. Isso foi em novembro de 2019. Então, Mas aí sua mãe estava em casa. não, ela não tava em casa, não. Ela tinha voltou pra rua. Voltou, tinha ido. Não, ela na verdade já tinha ido no cartório, fazer alguma coisa no cartório. Minhas irmãs na escola, né? Eu estava lá. Só você na casa. Estava lá. E aí, dando banho nela, indo, né, levar ela caiu no chão. Mijou, fez as fezes, morreu. Ficou pálida, morreu. Foi assim que ela morreu. E você? Aí eu fiquei assim, né? Porque na verdade a minha reação foi tipo, sempre tive muito medo de acontecer, né? E aí ela sempre falava assim: se você me vir morta, não chora. Porque eu vou levantar do caixão e vou dar 3 tapas na sua cara. Porque eu tô num lugar melhor. Ai, Era sempre assim, ela era muito lúdica, cara. A mulher era muito lúdica. E aí ela sempre falou, né? Não quero que você sofra, eu quero que você entenda que eu vou estar num lugar melhor. Ela sempre falou isso, né? Desde 6 anos de idade até agora, sempre falou isso. E aí, quando ela morreu, eu não chorei, porque eu fiquei com medo dela levantar mesmo. Eu tinha esse pensamento lúdico quando eu era criança. Aí, eu liguei, eu só podia fazer uma coisa, né? Ligar pra alguém. E a primeira pessoa que eu liguei foi minha mãe. Falei, mãe, preciso de você aqui. A avó caiu no chão, não sei o que aconteceu. E fui limpando ali o que ela tinha feito, né? Quando viu, ela já tinha morrido na hora que ela caiu, né? Eu já E tinha você morrido. você tinha O que 11 aconteceu? anos. Na verdade, tinha 11 anos. Ia fazer 11 anos. Era ali em março, abril. Eu ia fazer. 10 ainda. Eu tinha 10. Então, foi um pouco complicado. E aí, viver sem minha avó era muito difícil, né? Porque ela, mesmo doente, era lúdica. Ela era doidona. Eu falo que ela, português, claro, louca. E era um louco no sentido bom da palavra, porque ela era muito lúdica, ela gostava de fazer brincadeira. E era isso que também, querendo ou não, me tirava desse pensamento de preocupação. E sem ela, eu não sabia o que fazer. Então, a gente perdeu, querendo ou não, financeiramente um apoio, porque tinha a aposentadoria dela, ela que bancava tudo em casa. E não tinha nada pra gente, eu não sabia o que fazer. E minha mãe muito menos. Então aí não tinha avó, não tinha mais dinheiro. E a sua mãe? Não sabia o que fazer também. Estávamos Mas todos. aí ela ficou em casa. Ficou por um tempo. Ficou até março de 2020. Aí ela ficou um ano então com vocês. Não, foi em novembro de 2019. Ela ficou Ah. dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses com a gente. E aí, certo dia, ela pegou as meninas pra sair. Março, eu acho que isso aí foi dia 23 de março de 2020. Ela pega as meninas pra sair e fala: eu vou lá buscar o Bolsa Família, né? Que ela recebia Bolsa Família antes. Eu vou lá pegar o Bolsa Família. Eu já volto, tá? E ela não me levou. Porque eu tava com muita crise de asma no dia. Então andar já ia ser um sacrifício. Ela não ia me carregar no colo. Então ela preferiu me deixar em casa. E aí naquele mesmo dia ela nunca mais voltou. Foi o último dia que eu vi ela, assim, frente a frente. Foi o último dia. Que ela olhou pra mim e falou que ia no Bolsa Família, que tinha café da manhã na mesa e que já ia voltar. E nunca mais voltou. Ela pegou... Vou explicar a história num contexto melhor, pra você entender como que ela fez e fugiu e nunca mais voltou. Ela pegou as meninas, foi no Bolsa Família, isso era 9, 10 horas da manhã. Fiquei assistindo TV, estava mexendo no meu celular. E aí, dá mais ou menos 3, 4 horas da tarde, eu pergunto pra ela: mãe, aonde a senhora tá? Precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? Ela: ah, filha, eu tô aqui no Pai das Meninas. Que ela falava que era Pai das Meninas, mas a gente não tem registro nenhum em questão de RG nem nada. Ah, eu tô aqui no Pai das Meninas. Pode chamar um Uber pra mim? Eu chamo. Ela já tava lá em Diadema, já desfocou totalmente do Bolsa Família que era em São Bernardo. Ela já tinha ido pra Diadema, na casa dos pais das meninas. E as meninas junto E com as ela. meninas junto. E aí, eu pego, chamo o Uber. Não aparece ninguém. Eu espero mais um tempo.
6, 7 horas da noite. Eu pego e falo: mãe, precisa de alguma ajuda? Eu tô preocupado com as meninas, tô preocupado contigo. 10 anos. Preciso disso. Preciso de vocês aqui também. Tô sem nada pra comer. Não, filho, eu tô aqui no Reginaldo. Que era uma favela lá em Diadema. Ela levou as meninas pra lá. As meninas nunca tinham entrado naquela favela. As meninas nunca pensaram em entrar em favela. Ela levou as meninas pra lá. E aí... chama o Uber pra mim. Chama outro Uber pra ela, lá no Reginaldo. Ela não volta. Quando dá 9, 10 horas da noite, um número desconhecido me manda mensagem com vários emojis de casinha, sabe? Tipo, casa, casa, casa. E eu fico na dúvida, tipo, por que você tá me mandando mensagem dessa forma? E aí eu pergunto, pois não, como posso ajudar? E a Rebeca me manda um áudio. Que aí ela fala, a mãe sumiu. Ela não voltou. Não responde mensagem e a gente quer voltar pra casa. E aí eu não sabia o que fazer. Porque eu tava trancada pro lado de dentro. Ela tinha me trancado pro lado de dentro. A única opção era pular o muro, né? Pular a casa e sair. Ou quebrar o cadeado, né? Que não era uma boa opção. E você tinha, nessa você tinha 10 anos, a 10 Rebeca anos. 8. e a Raquel? 4 anos. E aí... a gente quer voltar pra casa e tal. Eu falei, eu vou dar um jeito. Você tá no Reginaldo, né? Ela, eu tô sim. Eu falei, beleza, vou dar um jeito. A primeira pessoa que eu pensei em ligar foi o Marcos, que era o ex-marido, o ex-namorado da minha mãe lá. Só que ele tinha vindo. E na hora que eu terminei de falar com a Rebeca, ele veio. Só que ele não sabia o que estava acontecendo. E eu não quis contar. Ele veio com pastel, refrigerante, eu morrendo de fome. Refrigerante, pastel, um monte de coisa. Olha, eu trouxe pra você, Jonathan, pras meninas comer. Elas estão aí? Eu falei, não, elas saíram com a Regina, mas elas já vão voltar. Pego as coisas, levo lá dentro e não como. Porque a minha cabeça não vai sobrar pra elas. Então é melhor deixar pra elas comerem quando elas chegarem. Vai saber se elas não comeram nada, né? Talvez não tenham comido. E aí eu levo. Eu vou lá e busco elas. Quando eu olhei pro Marcos naquela hora que ele me entregou o pastel, eu falei, não dá pra chamar ele. Senão ele vai surtar. Então, eu vou chamar o meu pai, que foi uma pessoa também não tão presente na minha vida. Mas foi uma pessoa que me ajudou, querendo ou não, nessa parte de ir lá buscar as meninas. A gente vai lá, busca as meninas, elas queriam até trazer um gato. Eu falei, não dá, mano, a gente tem cachorro. E aí a gente traz as meninas de volta. Ficamos 24, 25 de março dentro de casa, com comida e tudo. Só vocês 3. Só nós 3, o meu pai e um amigo da minha mãe, que fazia ali a comida pra gente. Não usava drogas também nem nada, o tio Tom. Muita gente boa, inclusive. Nem sei se... não tenho mais contato com ele também. Mas ele foi uma pessoa ali que me ajudou nos 2 dias. E aí no terceiro dia, de manhã cedo, a polícia bate na porta. Tivemos uma denúncia anônima de abandono de incapaz. Nessa hora, meu pai não estava em casa. Quem estava em casa era o Tom. Logo, eles vão pensar o quê? Que o cara tava lá pra estuprar todo mundo, né? E não era isso. Só que eles acusaram o cara de estupro. Pois é. A gente tem uma denúncia de abandono de incapaz aqui. A gente precisa saber como é que tá a casa. A casa é uma bagunça. Uma baderna, não conseguia arrumar nada. E minha mãe também não tava em casa. Não tinha como falar que não tinha. E aí a gente foi conversando. Eu e o delegado, eu e o policial ali conversando. Você 10 anos. 10 anos, a gente conversando, explicando a situação pra ele. E aí ele me leva pra delegacia. Que é pra onde a gente prestar o BO. Eu não queria prestar BO. Eu não queria que fizesse BO. Mas não tinha jeito, tinha que fazer, né? Mas eu, com 10 anos de idade, eu não queria fazer. E a delegada chorou quando eu tava explicando pra ela a situação da mesma forma como eu tô explicando aqui pra senhora. E ela simplesmente chorou. 10 anos de idade. Cuidando de coisas que não eram suas. A gente vai procurar sua mãe. Vai dar certo. E aí foi ligando pra família extensa, né? Porque tava sozinho. A gente ia pra um abrigo de São Bernardo, na verdade. E aí minha tia, com a solidariedade dela, só tem um filho.
acolheu a gente ficou 2 anos com ela. 2 anos. Eu fiquei 2 anos, na verdade, né? As meninas ficaram 3. Eu fiquei 2 anos, não deu certo a convivência, e eu vim pro sítio. As meninas 1 ano e meio Mas aí, por depois. exemplo, quando não deu certo a convivência, você foi, teve toda a parte de juízo, Sim, sim. aí... Conselho tutelar, por que que eu tô querendo ir. Na verdade, não era nem porque eu tô querendo ir, né? Porque eu nem sabia que o Sítio H existia, só pra você ter ideia. Não conhecia o projeto, não tinha nem mentalidade pra isso, né? E aí, quando os conselheiros foram lá pra me buscar, eles só falaram, ó, a gente vai te levar pro sítio, pela sua situação de vulnerabilidade e tal. Você tinha o quê, uns 13, 14? Tinha 13, ia fazer 14. Eu fui dia 14 de abril de 2022. Tinha 13, ia No fazer 14. mês que vem, no mês seguinte ia fazer 14. Então eu fiquei esse tempo aí no sítio. Depois de 1 ano, 1 ano e pouquinho, de 2023, aí as meninas foram também por outro motivo. Não sei, as meninas também não quiseram me explicar e tá tudo bem. Hoje elas estão lá. Eu aproveitei todo o suporte que tive e até hoje tenho. Ai, Então, sítio... sítio é tipo a mãe, mano. O sítio é o sítio. O Frei, eu amo o Frei. Não escondo de ninguém que eu amo o Frei Antônio. Ah, eu amo também, cara. Eu gosto amo muito o Frei dele. Antônio, pelo amor de Deus. Rafael, tem mais uma pergunta aqui. Conte. O que fez, né? Qual o motivo você não desistir diante de tudo isso? Eu sempre senti que eu tinha um propósito de cuidar de pessoas. E isso a minha maior motivação de não desistir foi as minhas irmãs. Por quê? Porque eu sempre quis ver elas da melhor forma. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um orgulho da minha irmãzinha menorzinha fazendo campeonato de vôlei, cara. Menina tem quase a minha altura, 12 anos de idade. Super bem cuidada, saudável. Tem de tudo. E é isso que me motiva a viver o resto dos anos. É por elas. Tudo por elas. A minha avó também me fez viver. Por mais os problemas que ela tinha, né? Mas foi ela que me fez motivar também. E ela sempre colocou isso na minha cabeça. Você tem 2 irmãs. Lembra que você tem elas. Quando você pensar em desistir, lembra que o seu propósito foi sempre por causa delas. E lembre-se também, né? Você tem que pensar que você passou por tudo isso. Logo, qualquer coisa que vier na sua vida agora, você já tá blindado, cara. Você tem uma experiência e uma inteligência muito boa. Minha avó me falando isso. Então eu tive essa motivação da minha mãe, da minha avó, da minha mãe também, só que racionalmente pensando, né? Eu sei que ela não tem culpa do vício que ela foi. Eu sei, é uma doença. Sim. Então, querendo ou não desistir fez com que eu cuidasse um pouco mais dela. E ela me vendo bem, até antes dela falecer, era a minha motivação de viver, era pegar ela de lá de São Bernardo e trazer pra cá de alguma forma, onde eu podia cuidar. Mas não deu tempo. Mas, E como você ficou sabendo que ela faleceu? nossa, acho que esse foi o pior dia da minha vida. Porque a minha mãe, por mais que ela fosse tudo que ela fosse, tivesse os vícios dela, eu tinha um apego por ela que não existia. E a minha tia, ela me contou isso de uma forma um pouco fria. A gente tava, né, já tava numa situação, foi 1 mês antes de eu ir pro sítio, a morte dela. E a gente já tava numa situação crítica, eu e minha tia, né, muitas brigas e tudo mais. E quando ela veio, ela chegou do trabalho, né, ela trabalha em escola também, é professora. Ela trabalha em escola. Ela é professora, pedagoga de 4º, 5º ano. Entendi. Pedagoga da série 4º, 5º ano, por aí. Entendi. E aí, quando ela veio, ela chegou da escola, né? E a gente tava lá, sentado no sofá, vendo TV, mó feliz. Aí ela olha, senta na cadeira e fala assim: eu tenho uma notícia pra contar pra vocês. Mas essa notícia talvez não afete tanto as meninas, mas o Jonathan vai afetar. E tipo assim, eu tinha visto a minha mãe em ligação de vídeo, porque a gente tinha ligação de vídeo, né? Toda vez ela chorava na ligação de vídeo.
Eu achava incrível. Você via ela em vídeo nesse período. Vi ela ela ligava pra minha tia desesperadamente pra saber. Pra saber de vocês. É. Então vocês não perderam contato não com perdi ela. contato. Foi a última vez que eu vi ela fisicamente. Fisicamente foi naquele dia. Entendi. Depois nunca mais ouvi. Ela já tava num estado muito precário, né? E aí, quando ela... Porque assim, um pouco antes dela sair, lá pra uns... Acho que eu tinha 8, 9 anos, eu ganhei um violão. E eu nunca quis aprender a tocar violão, nunca gostei. Mas eu ganhei um violão. E eu permaneci com esse violão, eu tenho ele até hoje, é o meu violão. E a minha mãe, em 2020, eu aprendi a tocar, porque eu não tinha nada pra fazer na Covid, né? Era a época da Covid, eu não tinha nada pra fazer, então o que eu fiz? Vou aprender violão. Eu aprendi. Nisso que eu aprendi, e minha mãe ficou sabendo, ela chorava horrores por qualquer coisinha, sabe? Tipo, eu perdi você aprender violão. Eu perdi porque tal pessoa fez isso. E, por exemplo, batismo. Batizei da igreja e ela chorou porque me perdeu. Enfim, essas coisas meio... Que pra mim é besta, né? Mas é sentimento de mãe, né? Sim. E ela não conseguia lidar com isso. Não. Ela não fazia isso de propósito. Ela não perdia porque ela queria perder. Ela perdia porque ela não conseguia dominar o vício, entendeu? Exatamente. E por diversas vezes pediu ajuda. Sim. Minha tia, ela foi muito fria com essa questão. Eu não sei descrever o sentimento que ela tinha quando ela falava pra minha mãe que ela não ia ajudar porque ela tinha 3 filhos dela pra cuidar. Era muito frio. E aquilo doía em mim, quando ela falava isso. Mas às vezes ela não tinha maturidade espiritual. Às vezes era imaturidade mesmo, Jonathan. Com certeza, acho que até hoje deve ter, então. Porque, né, vida que segue. E aí ela falou assim, que isso não ia afetar tanto as meninas, só que isso ia me afetar. E aí ela pegou e falou assim, isso é culpa sua, sabia? E aí ela não tava explicando o contexto da história. Ela só tava colocando a culpa. Isso é culpa sua, sabia? Eu sinto que, por diversas vezes, a Regina, ela entrou nas drogas por sua causa. Porque você era um desorgulho. Aí eu... Tá, mas onde você quer chegar com isso? Fala logo, mano. Hoje, eu recebi a notícia que sua mãe faleceu. E o seu tio não quer ir lá reconhecer o corpo dela. Ele quer enterrar ela como indigente. E isso é sua culpa. E eu... E a Rebeca? E a Raquel só com os olhos bugalhados, assim, tentando entender o que estava acontecendo, né? E ela falou... Ele só vai lá porque ele tem que ir, porque ele é família. Porque ele é irmão dela. Infelizmente ainda, tá? Mas, se ele não fosse família, ele não ia lá reconhecer o corpo dela, ela ia ser enterrada como indigente. E te digo mais, quando ela for enterrada, ela não vai ser enterrada lá onde a sua avó tá enterrada, não. Porque a gente tem um lugar lá onde a gente pode ser enterrado lá, porque é da família e tudo mais. Em Diadema. Sua mãe vai ser enterrada lá no bairro dos Casa, na prefeitura de São Bernardo. Porque lá ela não pisa. Eu não quero que ela fique lá. Porque lá é só gente de honra. E vocês não são pessoas de honra. E eu, pessoas de honra. Tá bom. Só que na minha cabeça aquilo não fazia sentido. Era tudo mentira. Eu só fui acreditar quando eu liguei lá no cemitério, já tava aqui no sítio, né? Que eu liguei pro cemitério e falei assim, eu queria saber se uma pessoa tá enterrada aí. E qual que era o motivo da morte. Aí ele pegou e falou assim, qual que é o nome? Eu falei, Regina Gueiros de Barros. Aí ele falou que ela tava enterrada lá. E o motivo foi insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal aguda, Covid-19. Porque ela ficou na Covid, ela ficou os 2 anos da Covid na rua. E eu não acreditei. Na minha cabeça não fazia sentido. Mas eu chorei muito. E assim, até hoje eu choro muito. Porque ela colocou a culpa na minha cabeça. Só que a culpa não é minha. Hoje eu tenho essa ciência de que a culpa não é minha. Jonathan. Mas, mano, quando ela falou, eu fiquei acho que uns 2, 3 anos pensando, a culpa é minha? Jonathan. Pois é. Eu não acredito, você é tão inteligente. Mas ela fez um jogo muito, muito bom psicologicamente falando. Pra eu me livrar do jogo psicológico dela, eu tive que ir lá no caixão dela. Pra tentar entender o que tava acontecendo.
e qual que era o sentimento, me conectando espiritualmente também. E aí eu vi que a culpa realmente não era minha. Você tem noção que você foi exatamente tudo ao contrário? Você foi exatamente tudo. Você foi o orgulho da sua mãe. Você tem noção que a sua mãe chorava porque ela perdeu tudo de mais lindo que você fez? Ela chorou porque ela não estava com você. Ela chorou de orgulho de perder os seus momentos. Com certeza. E, poxa vida, ela não teve culpa. Não teve. O vício é uma doença Muito grave. muito grave e precisa de auxílio, Com certeza. precisa de ajuda. E você estava lá, meu querido, com a pouca idade. Você foi um guerreiro. Você foi o orgulho. E o povo tem que engolir isso com adulto, com 40, 30. É. Ninguém deu conta do que um moleque com 6, 8, 10, 11 anos fez. Engole essa que dói menos. E aí vamos ter que jogar a bola para você para ver se ameniza a dor no coração, meu amor. Entendeu? E eu tenho certeza, porque não vamos entrar na parte religiosa, porque o Força Jovem ele não tem religião, então eu não posso entrar na parte religiosa. Mas eu vou falar uma coisa pra você, eu tenho certeza que de onde a sua mãe tá, de onde a sua avó está, Com certeza. você é o orgulho. Com certeza. Porque se você é nosso orgulho, pelo pouco tempo que a gente se conhece, eu imagino pra elas. E até pro sítio, né? Não. O sítio, mano, eu acredito que... Não, vai falar que eu não sou orgulho, mano. Se eu estiver assistindo isso aqui, velho. Não, e outra, gente, é assim, ó, o Jonathan hoje, ele tá trabalhando, o Jonathan tá morando sozinho, ele conquistou a casinha dele. Não, para e pensa, tudo que você conquistou, e tem só 18 anos, acabou de fazer 18 anos em maio. Exatamente. Né? E a gente estava esperando esse momento, gente, porque eu falava assim pra ele, Jonas, quando que você vai no meu programa? Quando você vai? Mas não podia, né? Porque menor de idade não E pode. morava no sítio também, né? É. Gente, é isso tudo. Não, e menor de idade. Você tem com que certeza. realmente, né, ser responsável e falar. Então, meu amor, né? Agora sim. Cada um que vai ter que responder pelos seus atos. Com certeza. E você tá aqui, lindo, maravilhoso. E daqui a pouco vai voltar como CEO de grandes empresas, patrocinando Força Jovem, Com porque certeza. vai vir dar curso, vai vir dar aula, entendeu? Eu prometo. Vai, Eu prometo. vai fazer parceria junto com o Jovem Talento. É, gente, 8h05, olha lá. Acabou, né, César? Acabou, né? Ah, meu amorzão. Né, o que falar desse podcast maravilhoso? Sabe o que eu tenho pra dizer? Os jovens que hoje se prendem com uma depressão, uma ansiedade, talvez... Cada um tem os seus motivos, né? Mas todo mundo pode se segurar em alguém. Um curso, uma pessoa de apoio. Tem a Adri aqui, meu. Tem a Adri aqui, ó. A melhor pessoa que tem de apoio. Segurem nessas pessoas. Não se vitimizem. Porque a história que eu contei aqui não é pra vitimização. É justamente pra mostrar que hoje eu, com 18 anos, que era uma idade que talvez ninguém acreditava que eu iria chegar, eu tô aqui hoje, superando todos os meus outros mil e um problemas. Belíssimo. Pleno. E assim, são pessoas de apoio. Nada mais do que pedir ajuda. Não tenho medo de pedir ajuda. Eu não tive medo. E com certeza, vocês que estão assistindo aqui o podcast, estão vendo um pouquinho da minha história, não tenham medo de pedir ajuda, não tenham medo de segurar nas pessoas de apoio. E não se vitimizem, não façam com que a história de vocês, por mais dura que seja uma história triste. Mudem ela para uma história de superação igual a minha, igual eu fiz, igual as minhas irmãs estão fazendo. E acredito que muitos jovens estejam fazendo também. Exatamente. É isso aí, meus amores. É isso aí. Vai falar o quê, né?
que eu vou falar agora? Não tenho nem o que falar, né? Tudo que eu falar agora vai por água abaixo. Mas antes da gente encerrar, porque aí que tá, né? Olha só, jovens fazendo a diferença. Jovens de Jundiaí, Rumore. Rumore é uma banda aqui de Jundiaí, gente, com jovens de 20 anos. É uma banda de rock alternativo de Jundiaí, formada por Lucas, que é vocal e guitarra, Pedro, guitarra, e Jean, baterista. Eles têm mais de 4 anos de trajetória. Eles têm música autorais sobre juventude, relacionamentos e cotidiano. Eles atualmente trabalham em Midas Music e o produtor é o Rick Bonadio. Eles buscam uma vaga para tocar em um dos maiores festivais de música do país, João Rock. E para isso, eles precisam estar entre as 20 bandas mais votadas de todo o Brasil. Como votar? Vocês vão entrar no Instagram deles, @rumoreoficial. Anota lá, você vai falar para todo mundo do sítio agora também votar. Tá. @rumoreoficial. Aí vai lá no link da bio, tem um link. Clica lá, se cadastra e vota, gente. Vota, são jovens queridos. Eu entrei, uma banda maravilhosa, estão fazendo a diferença e nós temos que incentivar isso. Com certeza. É esporte, é cultura, é música, é educação que faz a diferença. Então vote nos meninos. Falei com o Jean hoje, uma graça, fofo demais. E nós vamos ver esses meninos em Ribeirão Preto aí arrebentando. Meus queridos, um beijo no coração de todos vocês. César, muito obrigado. Meu amado do coração, te amo, te amo, te amo. E até o próximo Fala Sério com a Adriana Pupumaia.